Sejam muito bem-vindas ao Sucesso Delas Cast, mais um programa. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, episódio novo para você. Antes de começar esse episódio, eu já quero te convidar a curtir a nossa página, comentar, compartilhar, seguir a gente no Instagram, no YouTube e no Spotify. Muitos episódios maravilhosos lá para te impulsionar, te motivar e trazer conhecimento. E hoje, no Sucesso Delas, a gente recebe aqui uma mulher incrível, uma mulher de sucesso, como eu gosto de falar aqui, né? Cada mulher que vem aqui eu aprendo muito. E hoje eu tô recebendo aqui a Carla Costa, psicanalista em relacionamento. E a gente vai bater um papo sobre a história da Carla, sobre o trabalho dela relacionado a relacionamentos. Carla, seja muito bem-vinda ao Sucesso Delas. Já fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho mais quem é essa Carla para nossa audiência. Ai, obrigada. Obrigada pelo convite. E que bom poder estar aqui, né? Hoje a Carla é uma mulher que teve que aprender a ser muito resiliente. Quando criança, quando na adolescência, depois de ter passado por 2 casamentos também que não deram certos, por escolhas que hoje, estudando, eu percebo, não foram boas escolhas, porque a gente na vida adulta, a gente acaba repetindo alguns padrões da nossa infância, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, mas só para contextualizar. Hoje eu tô noiva, e depois de 2 casamentos frustrados, eu olhei e falei, peraí, se eu não entender o que tá acontecendo, eu vou pro 3º relacionamento. Então, aí corta desse momento pra Carla que é hoje. Eu tive que entender quais eram as dores, por que eu estava repetindo aquele ciclo. Então foi aonde eu comecei a fazer o curso de psicanálise, fiz um, depois fiz outro, porque eu gosto de aprofundar. Se apaixonou? Me apaixonei pelo assunto e entender também esses ciclos que a gente vai repetindo traz muita clareza, porque a partir do momento em que você entende, você não repete, né? Então o primeiro casamento durou 7 anos. Ok, fiquei mais ou menos 6 anos solteira. Nesse meio tempo, conheci uma outra pessoa que ele era totalmente o oposto do primeiro casamento. E ali eu sentia que faltava aquela adrenalina, sabe? Eu falava que ele era muito parado, mas era um homem em que tinha um modelo de família que eu olho hoje e falo, gente, que família linda. Mas para você ver o quanto a nossa psique, ela fica presa aos modelos que a gente tem lá na infância. E voltando para minha infância agora um pouquinho, a Carla, ela teve que aprender a se virar sozinha. Sabe, meus pais sempre trabalharam e aos 7 anos de idade eu ficava em casa sozinha. Eu ia para a escola a pé sozinha, que era distância assim de um bairro para o outro. Sabe? Então... Sempre teve que ser muito independente, sempre né? tive. Aos 9 anos eu já fazia marmita para os meus pais levarem de comida. Por isso que você gosta tanto das marmitas. Né? Por isso que eu gosto tanto das marmitas. E cuidava também, ajudava na criação do meu irmão mais novo. Então, assim, fiquei na creche durante uma parte da infância. Depois já não tinha mais idade para ficar na creche e meus pais não tinham condições de pagar alguém para ficar comigo, então eu ficava sozinha. E eu lembro que naqueles momentos, principalmente o dia em que chovia, nossa, que aperto que eu passava, porque uma criança, 7 anos em casa sozinha. Então, assim, e eu aprendi a ter que me virar sozinha desde muito cedo. Hoje eu entendo que os meus pais fizeram o melhor que eles puderam, Sim, né? na condição deles. Na condição deles. Mas eu presenciei ali um modelo de família desproporcional, sabe? Porque eu via muitas brigas, muitas brigas. O meu pai, ele tinha um problema sério com o álcool. Então, além das brigas, eu vi agressões com a minha mãe. Então, foi o modelo que eu tive, foi a referência que eu tive na minha infância. Então, nos meus relacionamentos, eu repetia essas referências, sabe? Era o modelo de casamento que eu seguia, o que eu via do meu pai e da minha mãe. Porque uma coisa é os nossos pais falarem com a gente, faz isso. Outra coisa é, o que eu estou vendo no dia a dia? Uhum. Você toma aquilo para você. E aí, o meu primeiro casamento durou 7 anos. Ele tinha os comportamentos bem próximos do meu pai.
consegui, né, terminar, passei por alguns perrengues sozinha, porque depois disso meu filho foi morar com ele por um tempo, então ali parece que abriu o chão assim e Imagino. eu entrei em depressão, tentei suicídio naquele tempo, sim. Carla? Sim, eu fiquei assim, eu perdi o chão, eu perdi tudo. Eu chegava em casa, eu olhava, eu não vinha, eu não enxergava a esperança, E o seu sabe? filho foi por opção? Ele quis ir morar com o Ele pai? quis ir morar com o pai. Uau! Ele quis ir morar com o pai. Eu tentei segurar por um tempo, só que assim, ele ficava com babá também. E para você ver como que a gente repete alguns padrões, eu ficava sozinha aos 7 anos, porque meus pais não tinham como fazer, Uhum. né? E ele também teve que ficar sozinho, porque aí eu separei, ele tinha 4 para 5 anos. Era eu sozinha para cuidar dele, Trabalhar. tinha que trabalhar, babá nenhuma dava conta dele, porque assim, ele sofreu demais com essa separação. E os filhos são os que mais sofrem, né? Sim. Até que chegou um tempo, minha mãe falou: Carla, ele quer ir, deixa ele ir. Filho é da mãe, eles sempre voltam. Nossa, e quando eu chegava em casa, eu via a casa sem móveis, porque meu ex-marido levou tudo o que ele podia, e a casa sem meu filho. Nossa. Então, para mim, ali foi, assim, uma parte da minha vida muito pesada, porque eu me afundei no álcool, eu comecei a experimentar drogas, até que, quando eu tentei o suicídio, eu deixei uma carta pro meu irmão. E, graças a Deus, ele leu. Na hora que ele chegou, eu já estava desmaiada. Chamou a ambulância, fui pro hospital, fez lavagem estomacal. Que forte. Mas Carla. ali, eu falei, nunca mais eu vou fazer isso. Porque se eu não morri, é porque é pra eu estar aqui. Vou passar os perrengues que eu tiver que passar, mas eu vou continuar. Então, assim, a minha mãe também me deu muita força nesse momento. A sua vida num 360, sim, né? Sim. Aí eu tive que começar, né? Aí conheci esse rapaz no meio tempo. Nossa, que família linda, que relacionamento respeitoso. Mas eu não enxergava aquele relacionamento como algo bom, porque eu estava acostumada com aquele padrão lá da minha infância. Sabe? Aquela adrenalina porque nesse casamento primeiro, de 7 anos, era muita briga. Briga, droga, traição, eu perdoei uma traição, eu perdoei a segunda, na terceira eu falei, não vou perdoar de novo, porque senão você vai continuar fazendo. E aí eu tive que ser firme, sabe? Em falar que não. E ele me ameaçava, falava que ele ia me matar nosso filho e depois se matar. Meu Deus. Então foi muito conturbado, sabe? E ali eu meio que me perdi naquilo. Você mesma. Me perdi, não sabia quem eu era, o que eu queria mais, eu só passava dia após dia. Aí depois meu filho voltou a morar comigo, foi o que também me deu muita força para, peraí, agora eu preciso, né, criar juízo e fazer dar certo. Reerguer, né? Aí conheci esse outro rapaz, uma família muito bem estruturada. Só que no meio desse processo, eu fui convidada para vir morar na região dos Lagos. A gente estudava juntos, na época até para concurso público. E vim morar aqui com a ideia de, eu vou morar lá, vou fazer um dinheiro, e você termina o curso, depois a gente casa. Só que nesse meio do caminho eu me perdi de novo. Aqui. Porque eu vim morar aqui na região dos Lagos, e aí a gente se distanciou demais, sabe? E você era de onde? Juiz de Fora. Ah, Juiz de Fora. Ah, eu amo Juiz de Fora. Isso, é uma cidade, de uma Paraíba, minha delícia. cidade. Aí a gente acabou terminando o relacionamento, porque ele construiu a vida dele em BH, E passou ele era no uma boa concurso. pessoa. Ele era uma boa pessoa, mas eu não conseguia. Eu sentia falta daquela adrenalina que eu não tinha. Só que na época eu não sabia, né? Não tinha o conhecimento. Não tinha. Aí quando eu conheci meu segundo marido, que foi nesse meio do processo, era altos e baixos. Aí eu vivi aquela adrenalina lá da infância. Sabe? Os comportamentos do meu segundo ex-marido foi muito parecido com o do meu pai. Então ali eu me sentia em casa. Meu Deus, que profundo. E a gente trazendo a sua história também, a gente entra fazendo assim um recorte.
no que a gente tem falado muito hoje, né? Inclusive, nós estamos no Agosto Lilás, que fala sobre o feminicídio, que a gente levanta essa bandeira, e o Mulheres de Sucesso, nós somos um movimento de mulheres, não tem como não falar disso, né? E quantas mulheres vivem essas relações que chegam a um grau tão extremo, né, que elas são ali mortas e vivem tantas outras realidades. Então, você contando a sua história aqui, ó, e a gente vai chegar nesse ponto onde você conseguiu se libertar desses padrões, é também para você que está ouvindo e vendo a gente, pode compartilhar com outras mulheres, porque muitas mulheres estão ainda vivendo padrões da infância, padrões de relacionamentos anteriores, em um relacionamento hoje que pode levar elas a tirar a própria vida ou a perder a própria vida ali neste relacionamento. Porque um relacionamento que tem todas essas vertentes, o caminho ele é muito claro para onde ele vai, né? Sim. Então conta, Carla, como que você viveu e como que você saiu desse ciclo? Assim, é um casamento que eu queria, nós fizemos festa, sabe? Casamento mesmo. Só que no namoro eu tinha todos os indícios, eu tinha todos os sinais, todos e mais um pouco, de que não era para eu ter casado. 15 dias antes da festa de casamento, eu tentei cancelar o casamento. Porque eu falei, não quero, não é o que eu tenho para mim, mas ao mesmo tempo, eu tinha uma dependência emocional muito grande nele, sabe? Então a gente vivia num ciclo, um eterno pisar em ovos, porque ele estava muito bem, muito apaixonado, e aí ele fazia de tudo para me reconquistar. Na hora que ele via que eu estava nas mãos dele, aí ele começava. E ele também tinha um problema muito sério com o álcool, Então, você sabe? também Não trouxe, foi tinha trazendo aquilo para limites. sua vida, né? Sim. Não tinha limites nenhum. É uma boa pessoa com um coração enorme, que hoje também eu não o culpo, sabe, Thalita? Porque ele deu aquilo que ele tinha. Uhum. E hoje, quando eu olho, eu percebo que não é o outro, somos nós. Por que eu estou atraindo esse tipo de relação? O que eu tenho que olhar para mudar essa minha história? Então, foi um relacionamento muito, muito conturbado, com muitas agressões verbais, muita humilhação, muita agressão física. E nessa Uau. época eu fui morar na casa dele, sabe? Então, sempre que a gente brigava, ele virava para mim e falava assim: não tá satisfeita, mete o pé. Aí eu falei: ok, uma hora vai acontecer. Até que veio o primeiro tapa na cara. Quando ele me deu, com 7 meses de casado, o primeiro tapa, eu peguei minhas coisas e saí da casa dele com uma mala e meu filho. Nossa, e você ainda tinha o filho que estava Ainda vivendo aquilo tinha o tudo. filho que presenciava isso tudo, sabe? Porque aí depois de 10 meses que meu filho foi morar com o pai, ele quis voltar. Aí voltou, ficou bem. Aí vim morar na região dos lagos, trouxe ele. E eu conto que eu vim com uma mochila e uma mala e um sonho. Porque quando eu vim para dividir um apartamento da empresa com mais 2 meninas. Então não dava para eu trazer nada, sabe? Mas eu vi ali a oportunidade, porque o local que eu morava em Juiz de Fora também é uma comunidade. Então eu não queria criar meu filho ali naquele lugar. Eu falava, a oportunidade que eu tiver de sair, eu vou sair, porque eu quero dar um futuro melhor para o meu filho. E aí, quando veio essa oportunidade, eu falei, eu vou. Então, e eu saí da casa, do apartamento do meu patrão, meu ex-patrão, né, para poder ir morar com ele. Então, quem tinha a casa montada era ele. Só que ele aproveitava. E aí entra o que eu falo hoje em dia, a dependência financeira também. Porque naquele momento eu não tinha como sair, então eu aguentava. Só que ali eu falei, eu já trabalhava, eu falei, eu vou juntar um dinheiro, porque da próxima vez que ele fizer isso, eu vou ter para onde ir. E aí saí sem dó. Aluguei um apartamento, lembro que eu não tinha nada, as meninas que trabalhavam comigo na época fizeram um chá de panelas para mim, sabe? Me deram as coisas básicas, eu fui comprando as outras coisas usadas para recomeçar mais uma vez. Só que, Thalita, mesmo eu tendo separado com 7 meses de casada, eu fiquei indo e voltando com ele durante 3 anos. Nossa, dependência emocional Total. profunda. Total. E assim, era muita humilhação, sabe? Ele me humilhava.
E eu queria sair, eu saía, mas quando ele via que eu tava bem, que eu tava seguindo a minha vida sem ele, e ele vinha com aquele monte de promessas, sabe? E eu caía de novo. Até que ele foi um dia na porta do meu serviço, ele tava bêbado, e aí ele me agrediu, sabe? E não deixava eu sair da porta do serviço, ele quebrou o telefone celular dele ao meio. E eu peguei e consegui atravessar para ir para o outro lado da rua. Nisso, o pessoal que estava numa barraquinha de churrasco, uma menina percebeu, falou, você tá tendo problemas? Eu falei, tô. Ele tá te agredindo? Eu falei, ele tá tentando. E ele falava assim comigo, se você sair daqui e subir nessa moto, eu vou passar com o carro em cima de você e da moto. Meu Deus. Aí a menina pegou e falou assim, posso chamar a polícia? Porque eu não podia nem pegar meu celular, porque ele quebrou o celular dele. Eu falei, se eu pegar o meu, ele vai quebrar o meu. Aí eu falei, pode, por favor. Aí ela chamou a polícia. Aí quando a polícia veio, né, porque a polícia veio do outro lado da rua, ele percebeu que era verdade aquilo ali. Então ele saiu. A polícia me escoltou até a delegacia para eu poder fazer um boletim de ocorrência, sabe? E porque eu fiquei com muito medo. Com toda certeza. E eu morava em Macaé nessa época, sabe? Eu falei, como que eu vou de moto de Rio das Ostras para Macaé assim? Uhum. Então E ali ele estava disposto, né? Estava disposto, muito disposto. Então ali eu prometi para mim mesma, falei, agora eu preciso me cuidar para de fato eu encerrar esse ciclo, eu não quero mais. Antes que você realmente fosse mais uma vítima da Sim, estatística, e né? poderia ter sido, Sim. tá? Poderia ter Mas sido. ali você deu parte, né? Teve uma medida protetiva? Não dei, porque quando eu cheguei na delegacia, eles viraram para mim e falaram assim, olha, vai demorar muito, porque a gente acabou de fazer uma apreensão de uma grande quantidade de drogas, eu vou conseguir te atender só lá para meia-noite, 1h. Falei, como que eu vou sair daqui meia-noite, 1h da manhã, de moto nessa estrada? E na época nem tinha iluminação. O acolhimento ali, né? Difícil também. Muito, só tinha homens, acolhimento zero. Aí eles viraram para mim e falaram assim, se você quiser prestar queixa, você vem amanhã de manhã que a gente vai te atender. Falei, então tá bom, então eu volto amanhã. No outro dia de manhã, quando eu voltei, eles me pediram todas as provas, só que eu não tinha provas. Gente, olha que coisa importante também, né? Hoje, até para você ter essa proteção, parece que é dificultado para que a mulher não consiga mesmo, né? Sim. E aí, às vezes, nesse ponto de você ir para sua casa, poderia ter acontecido algo muito pior. Sim. Aí a menina que chamou a polícia, que falou que se precisasse, ela seria minha testemunha, ela também depois não quis, porque ficou com medo. Porque fica, né? Fica. E aí eu não fiz o boletim de ocorrência, mas eu falei que eu fiz. E aí eu falei pra mãe dele, falei, olha, eu fiz e vai chegar intimação aí, se o seu filho se aproximar de mim, ele pode ser preso, porque eu tive que mentir. Sim. Sabe? Aí o que ela fez? Tirou ele da cidade e levou pra morar com ela, pra ele me dar paz. Aí sumiu por um tempo, depois que descobriu que eu estava namorando também, que aí foi uma outra história de um rapaz muito bom também. Um relacionamento bem tranquilo, sabe? Só que faltou um pouco de maturidade nesse relacionamento. Ele perseguiu a gente de carro, ele passou na porta da minha casa, o carro estava parado, ele arranhou o carro desse rapaz todo. Sim. Aí quando ele viu que ele não estava brincando com qualquer um, sabe? Aí ele parou, graças a Deus, seguiu a vida dele e não voltou mais. Carla, que história, hein? E assim, realmente a gente falando muito sobre esse assunto, que hoje parece que não sei, né? A gente não tem que normalizar isso, mas tá cada vez mais comum e as pessoas, parece que na cabeça desses homens isso é normal, né? Eles serem donos das mulheres e fazerem essas atrocidades que a gente tá vendo. E é muito relevante você trazer hoje aqui a sua história e contar agora pra gente como você fez pra mudar, pra virar essa chave, porque a gente recebeu aqui também a delegada Madeleine e ela falou muito sobre isso, né, sobre esse processo que esse abusador, que esse homem, ele faz com essa mulher até chegar às vias de fato. Então ele dá muitos sinais, ele tem esse comportamento e tem muitas mulheres que
eu já conversei com mulheres que eu percebo, ela não sabe o que ela tá vivendo. Sim, não sabe. Porque ela tá tão imersa, Isso. ela tá tão envolvida, dependente emocionalmente, e aí a gente tem também a Denise que traz essa parte de conhecimento financeiro para as mulheres, porque ela fala sobre isso, né? A mulher, ela vira, às vezes ela ganha, que foi o caso dela, ela ganha muito mais. Mas ele te faz enxergar como se você não tivesse. Sim. Como se você dependesse dele, sendo que ele depende de você. Uhum. Então, é muito importante que a sua mensagem, ela chegue às pessoas com a sua história. Porque tem muitas mulheres precisando ouvir para ter coragem para sair, talvez sair no momento certo. E também sair e buscar esse processo interno. Sim. E aí conta pra gente aí como que foi esse novo processo de olhar pra Carla e entender que precisava vir de você quebrar esse ciclo. Aí eu comecei a namorar novamente, né? Era um rapaz bem calmo, rapaz mais tranquilo, trabalhador. Só que ele até me fez a querer começar a me conhecer, porque naquela época também eu ficava bem na vida de oba-oba, vamos sair, vamos beber, curtir. sabe? Curtir. E ele me trouxe para ei, peraí, a vida não é só isso. Olha, você tá com um filho, eu acho que na época meu filho tinha 16, com um filho de 16 anos, como que você quer que ele enxergue você no futuro? Sabe? E isso me trouxe muito para a realidade. Então eu comecei ali a olhar. Só que o meu estalo mesmo foi um dia que a minha casa estava cheia. Eu adorava receber as pessoas em casa e fazer festa, sabe? Festinha. E um dia eu olhei, eu fiquei olhando, falei, gente, todo final de semana é isso daqui, mas... Aí perguntei para eles assim, quando vocês chegarem nos 35, 37, vamos colocar daqui 5 anos. Se vocês continuarem tendo a vida que vocês têm, porque na verdade essa pergunta era para mim, né? Mas eu fiz para eles. Se vocês continuarem vivendo tudo que vocês vivem hoje, Que como que vocês vão estar? Isso. Como que vocês vão estar daqui 5 anos? E ali ninguém soube me responder. E eu olhei e falei, e como que eu vou estar se eu continuar com essa vida que eu estou levando? Sabe? Aí eu falei, não, eu não quero mais isso pra mim. Aí comecei a diminuir as festas, comecei a diminuir a bebida. Aí entrou a pandemia também. Que a gente foi obrigada a viver isso, né? Isso, entrou a pandemia também. Mas ali na pandemia eu comecei a fazer cursos na época de vendas, porque eu já trabalhava como gerente comercial em vendas no ramo de ótica. E comecei a me desenvolver. Começando a me desenvolver, eu percebi que eu tinha muito para me desenvolver, que eu não me conhecia em nada, sabe? E eu comecei a tentar entender por que esses padrões da minha vida se repetiam. E quando eu olhei esse relacionamento, eu falei, esse relacionamento que eu tô vivendo hoje, que foi lá atrás, ele parecia com aquele relacionamento que eu não dei muito valor, sabe? Que eu não quis. Então, se eu não terminar aqui bem, sabendo quem eu sou, o que eu quero, ou construir um relacionamento bom aqui agora, eu vou voltar depois para o mesmo padrão. Então, o que eu preciso fazer agora? Aí foi onde eu comecei a me cuidar. Eu comecei a praticando atividade física, a me olhar com mais carinho, sabe? Na época eu estava bem acima do peso. Então, aquilo foi me mostrando que eu podia ser uma mulher melhor. Diferente. Só que acabou que os sonhos meio que, sabe? Não eram compatíveis. Não eram compatíveis. Então, a gente terminou. Acho que a gente namorou durante 3 anos. Mas quando a gente terminou, eu falei, eu não quero. E eu já estava nesse processo de autoconhecimento bem profundo, já tinha feito a psicanálise. De que não estava fazendo sentido, mas por outros motivos, né? Sim, por outros motivos. O primeiro motivo era, eu não quero repetir mais esse padrão. Eu não quero mais aquele tipo de homem na minha vida. Então, se eu não entender, se eu não ficar bem comigo mesma, eu vou acabar aceitando qualquer homem que chegar. Então, eu precisei dar um novo significado para as minhas relações, me conhecer, saber quem eu era, quais eram os meus valores, o que era inegociável para mim.
E aí eu comecei na época a fazer um curso sobre relacionamentos que ele ensinava tudo isso. Eu falei, eu tô adorando, né? Então eu comecei primeiro a me conhecer, a entender o que eu gostava, a me olhar no espelho e enxergar aquela mulher que eu queria ser. Sabe? Porque eu falo hoje em dia, Thalita, que é muito fácil a gente querer ter um homem masculino, um homem provedor, um homem temente a Deus. Eu tô falando isso porque era tudo que estava na minha lista, tá? Um homem temente a Deus, como diz o Lucas Scudder, que eu gosto muito dos conteúdos dele, fiz até o curso dele, faça psicanálise com ele, é um homem patriarca. Que um homem patriarca é aquele que coloca Deus em primeiro lugar, depois ele e a família, né, a esposa e depois os filhos. Só que eu falei, para eu conquistar esse tipo de homem, quem eu tenho que ser? Aí ali eu comecei... Eu preciso me tornar. Ali eu comecei, não, então eu tenho que arrumar as minhas finanças, que estavam todas uma bagunça, sabe? O meu olhar comigo mesmo em relação ao meu corpo, que eu fui fazer uns exames e minhas taxas estavam todas ruins. Eu olhei e falei, tá, fiquei 3 anos sem fazer um preventivo. Então eu comecei a organizar a minha vida a partir dali. Porque eu falei, não adianta eu entrar num relacionamento agora se eu não tô pronta para sustentar um bom relacionamento. Se eu entrar agora, pode ser que eu crie uma dependência emocional da outra pessoa e que eu seja um peso, porque eu tô toda bagunçada. Como que eu vou transbordar em alguém se eu não tô transbordando nem em mim mesma? Ou viver isso que, né, você tanto anseia, que você busca. E aí você falou uma coisa que refletiu para mim. E hoje, estando num relacionamento, já casada, né, há mais de 14 anos, mas às vezes a gente espera do outro, a gente quer um crescimento, a gente quer uma evolução, a gente quer que a gente não tá vivendo. Então, como que seria também se esse outro evoluir e você ficar? Será que eu, Thalita, tô preparada também para a evolução do meu marido? Para esse marido que eu quero que ele seja? Então, independente se hoje a pessoa tá num relacionamento ou não está, tá sozinha, tá buscando, eu acho que essa reflexão ela é muito coerente e forte. Sim. Porque eu pensei, nossa, eu quero várias coisas do meu marido, mas tem várias coisas que eu ainda não faço e que eu talvez nem me atentei ainda do que eu tenho que fazer. Então, buscar dentro, né, é sempre a primeira decisão. Sim, e tudo começa com a clareza, né? Quem eu sou, o que eu faço hoje, eu sendo essa mulher de hoje, aonde eu vou chegar? Sabe? E aí foi aonde eu comecei essa construção, comecei a fazer o curso de psicanálise porque eu queria entender. A ideia, a princípio, nem era para trabalhar com isso, sabe? Porque quando eu comecei a fazer o curso de psicanálise, eu já trabalhava com mulheres, com mentoria para mulheres, mas era na área de rotina, de disciplina, de se olhar com mais amor, sabe? Trabalhar a autoestima dela, porque eu sempre fui uma mulher bem disciplinada. Então a mulherada olhava isso e falava, me ensina como fazer. Na verdade, você desenvolveu isso, né, Carla? Sim, sim. Então é algo também bacana da gente reforçar. Porque às vezes hoje eu e tantas outras mulheres tem áreas da nossa vida que a gente acha que, nossa, eu não consigo ter disciplina nisso. Mas a disciplina ela é uma busca diária, né? Sim. Uma decisão todos os dias, né? E eu decidi ter essa disciplina porque eu olhava e falava assim, tá, se eu continuar desse jeito, aonde eu vou chegar? Sabe? Então, eu sabendo para onde eu não queria voltar, eu tinha que tomar decisões diferentes. E foi aonde eu me cuidei, né? Comecei a fazer terapia, aí comecei a trabalhar com outras mulheres e entender a necessidade dessas outras mulheres. Então, eu tentei correr desse assunto de relacionamento por uns anos. Sei bem, tá, gente? 2021, quando eu comecei a querer trabalhar com mulheres, teve uma mentora que falou, fala sobre relacionamento, a sua história de vida. Você só começou esse processo seu de desenvolvimento pessoal seu porque você não queria repetir aqueles padrões dos relacionamentos anteriores. E tem muita mulher que vive hoje. Só que na época eu também estava num relacionamento que não estava assim... 100%. 100%.
Então, eu tinha essa resistência. Eu falava, não, agora não. Não quero. E fiquei, né, Thalita? Uns Sei bem, 3, porque 4 Carla passou anos. ali pela mentoria de vendas e a gente percebia, né, que estava faltando ela também assumir o que ela tinha de autoridade. Até porque muito dessa sua parte da sua história eu nem conhecia, tô sabendo agora, ela nem me contou. Então a gente trabalhou ferramentas, a gente trabalhou estratégias, mas que em cima de uma coisa que ela achava que ela queria. Mas, na verdade, correndo do chamado. E não adianta correr, Não adianta. né? Não adianta correr, porque uma hora nada faz sentido. Então, eu comecei a não me ver naquele tipo de conteúdo. Eu sei que você ter uma rotina em que você planeja, né? Você ter disciplina, te leva a muitos lugares que, se você não tivesse isso, você não chegaria. Mas, no fundo, quando você tem um relacionamento bom, saudável, um relacionamento em que você fecha com um parceiro, por mais que vocês não concordem em tudo, porque nem sempre vai acontecer, mas um relacionamento em que você olha e fala assim, aqui eu me sinto segura. Em nenhum desses outros relacionamentos eu me senti assim, sabe? E essa segurança eu não tive na minha infância. Então eu acabava buscando nos meus parceiros uma segurança que eu tinha que construir em mim primeiro. Então, eu comecei a olhar, mas peraí, vamos olhar, por que você não quer falar sobre relacionamento? Sendo que é uma boa parte da sua história de vida. Aí foi aonde eu conheci, né, meu noivo. Hoje estamos noivos, com casamento marcado, que também fiz ele, pelejar para conquistar. Se valorizou tanto que, e também chegou. E também, Thalita, chega uma hora que você tá tão bem com você mesma. Eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos, sem nenhum beijo na boca, sabe? Porque eu queria me entender comigo mesma, saber quem era a Carla longe de um relacionamento. Melhor fase, né? Tava na minha melhor fase. Eu não sei você, Carla, se você ouve muito isso das mulheres, mas eu percebo que às vezes a gente tem dificuldade na nossa própria companhia. Sim. E aí acredito que você deve ter recebido muitas dessas perguntas. Mas como assim ficar sozinha, fazer tudo sozinha, ficar sozinha? E você é uma mulher que aprendeu a criar ali os seus momentos, a gente acompanha nas suas redes sociais, e você vive eles ali na sua presença. Sim. E aí comecei a viajar sozinha, fazer curso sozinha, e sem medo, indo e fazendo acontecer. Só que tem hora que você é tão boa, você se sente tão bem com você mesma, que você acaba se fechando para outros relacionamentos, porque você fica com medo de viver aquilo que você viveu no passado. Então, isso é até um ponto que eu gosto de trazer muito para a mulherada, que até que ponto você está tão bem consigo mesma, que você coloca a sua régua tão lá em cima, mas na verdade não é só não tem homem bom para mim. A verdade é uma autoproteção. Você está se protegendo de entrar em um novo relacionamento porque você está com medo de se frustrar, de não dar certo. Então, são duas vertentes de, assim, você sair de um relacionamento em que não tá bom e você se gostar tanto, porque é muito bom a gente chegar em casa, não ter obrigação com nada. Ai, Deus, não sei, porque tem muito tempo que eu não vivo isso, sabe? Então, a gente em casa tem criança, tem neto, tem tudo, né? E aí você faz tudo na hora que você quer. Sabe, se você não quer limpar a casa, você não limpa. Se você quer viajar, você não tem para quem dar satisfação. E isso, você acaba se fechando. Só que a gente só amadurece quando a gente se relaciona com outras pessoas, né? Porque quando tá tudo muito bom, tá ótimo. Mas quando você tem alguém que discorda do seu ponto de vista e faz o seu ego ir lá embaixo e falar, peraí, deixa eu ver se eu concordo. Não, vamos tentar chegar aqui em um ponto que seja bom para os dois. Isso também é uma maturidade emocional. Você não ficar dependente só do outro. Ou achando que você é tão boa, tão boa, tão boa, que você se basta tanto que você não precisa de outras pessoas. E eu gosto de falar que não é que eu preciso,
Mas quando eu tenho outro que transborda junto comigo, que fecha, sabe? Que compartilha das dificuldades dele, que compartilha das minhas dificuldades, o crescimento dos dois é muito melhor. E quando a gente tem esses desafios de olhar mesmo, de fato, peraí, porque hoje em dia fala muito sobre eu, né? Tem que ser bom pra mim, eu sou a principal, eu sou o alecrim dourado, se não tiver bom, eu não você quero. É a prioridade o tempo todo, Isso. né? Seja a sua prioridade, mas a gente tem que entender esse seja a sua prioridade. Ser sua prioridade, se cuidar, né, de se valorizar, mas um relacionamento é complicado. Você querer ser prioridade o tempo todo não vai dar certo. Não vai. E para ajustar isso, você precisa ter uma boa comunicação. Então foi isso que eu comecei a construir com meu noivo. A gente se conheceu em 2021, mas a gente sumiu por um tempo, 2023 ele voltou, 2024 começou a puxar assunto ali no Instagram. Aí 2025 me fez um convite para uma trilha e nós fomos, e ali eu fui conversando. E nesse meio tempo eu fui conhecendo outras pessoas. Só que eu evitava sair à noite, eu evitava consumir bebida alcoólica, porque o álcool também, ele tem o poder de fazer você enxergar aquilo que não é, né? Então eu comecei a criar estratégias para eu ver qual tipo de homem que eu queria, quais eram os meus valores inegociáveis dentro daquele relacionamento, como se comportavam. É igual eu sair com um rapaz para tomar um café, que ele me tratou super bem, mas na hora que ele tratou a menina garçonete com rispidez, eu olhei e falei, não quero mais. Sabe? Porque se ele tá tratando ela assim, daqui a pouco ele vai me tratar da mesma maneira, sabe? Aí fui tomar, então eu saí à tarde para tomar café. Meus rolês para conhecer os pretendentes era tomar café, porque ali eu percebia, sem ser aquele ambiente boêmio que já traz um pouco de romantismo, né? De fato, os comportamentos, o que ele pensava. E aí, dentro disso, Carla, hoje você está vivendo uma nova etapa né, da sua vida. E você hoje traz para as mulheres a sua experiência, né? De vida, é aquilo que você foi construindo, da mulher que você foi se tornando. E hoje você percebe que é totalmente diferente o relacionamento pós todo esse processo de construção, né? Sim, hoje é totalmente diferente. Maturidade, comportamento, sabe? O crescimento de ambos, porque é igual você falou, não adianta eu crescer e ele ficar lá, sabe? Então vamos alinhar aqui. E quando a gente começou a gente conversou sobre tudo, sobre família, sobre ter filhos, que muita gente pula essa etapa com medo de desagradar o outro. Sabe? Sobre religião. Então, assim, para mim tinha que tudo fazer sentido. Para eu poder dar a oportunidade e falar, não, tá, então vamos fazer acontecer. E aí teve o tempo do namoro, né? A gente começou a namorar com 1 mês, 3 meses a gente ficou saindo para tomar café. Saímos para tomar café, saímos para comer pizza, para eu ver mesmo se era aquilo ali, sabe? Porque o comportamento, ele falar é uma coisa, mas o comportamento, ele diz tudo. E como eu estava estudando também na época analisava. Eu tive um terapeuta, Thalita, que foi muito engraçado, que ele virou para mim e falou assim, você entrevista os seus pretendentes. Eu falei, mas é claro. Se eu entrevisto quem vai trabalhar comigo, por que eu não vou entrevistar quem vai ter acesso à minha vida, à minha intimidade? Uau! Você passa esse checklist lá nas mulheres que vão tratar com você, que vão viver. Porque o que eu faço com as mulheres? Primeiro, eu faço elas entenderem quem são elas. Qual que é a bagagem que elas estão trazendo da infância? Sabe? Porque a partir dali diz muito o parceiro que ela escolhe ter. E é inconsciente, porque ela pode escolher, e tem muitas mulheres que fazem isso. Elas fazem o checklist delas de que eu quero um homem assim, que tenha isso, que faça aquilo outro, mas na hora de se relacionar, elas aceitam totalmente diferente, porque tá repetindo aqueles ciclos, aqueles padrões lá da infância, sabe? Então, primeiro a gente faz
um acompanhamento disso, de como que foi, como que tem sido e o que ela busca. Mas para ela conseguir chegar nesse nível de relacionamento, ela primeiro tem que se tornar essa pessoa, porque senão fica muito pesado para o outro, É. né? Fica desigual. Forte. Muito forte. E aí é essa construção que eu faço com elas. A gente olha primeiro para a história delas, depois a gente olha no momento atual em que elas estão vivendo. E eu vejo que muitas não têm clareza ainda de quem elas são, uma identidade, por vir de muitos relacionamentos conturbados, uma identidade distorcida. Então, trabalho muito isso com elas. A rotina também, porque precisa estar alinhada, né? Não adianta ficar só na correria do dia a dia se não tem tempo para se olhar, para se permitir, para se cuidar. O merecimento, porque não adianta eu querer ter aquele homem de alto valor se quando ele chega eu não sei reconhecer. E isso eu acho que, eu falei até para Carla aqui, para qualquer mulher, né? Para a mulher que hoje está buscando, que está vivendo uma separação ou vários, mas também para a mulher que está casada e que às vezes está vivendo um relacionamento talvez abusivo ou tóxico, ou talvez um relacionamento conturbado, mas também por ela não ter, né? Não se ver, não se olhar, não entender, né, com clareza o que ela quer, o que ela espera do outro, porque Sim. às vezes a gente tem várias coisas com a gente que o outro nem sabe, né? Ah, eu queria que ele fizesse uma vez, não sei quem falou até comigo, eu falei, não, eu queria que ele chegasse e fizesse, não, mas você falou? Porque você não falou, porque a pessoa, o homem, ele, né, é muito prático, então ele chegar e sentar e ver a TV, não, você falou. Então, às vezes a gente fala, a gente expor, mas nem eu sei que eu quero, mas a pessoa não faz, me irrita. Então, eu acredito que esse processo, Carla, que você tem para conduzir essas mulheres, ele é extremamente relevante, importante para qualquer mulher que queira Sim. viver um relacionamento sadio, normal. Sim, esses dias eu atendi uma mulher que ela é casada há 7 anos e ela falou assim, casada, mora juntos. Eu queria que o meu marido me pedisse em casamento, porque é meu sonho me vestir de noiva. Eu falei, você já conversou isso com ele? Sim, mas ele falou que não. Aí, porque eu falei, aí fui tentar entender a história dela, né? E aí eu percebi que ela tá numa cobrança tão grande com ele, que quando ela toca no assunto, ele já fica irritado. Eu falei, então vamos Pela forma que é desconstruir. falado, né? Porque não é imposto, não é cobrado, ainda mais homem. Homem detesta ser cobrado dessas coisas. Então, assim, a gente começou a alinhar ali alguns comportamentos dela para que ela também fizesse dentro de casa, porque ela percebeu que o casamento estava desgastado. Eu falei, tá, mas quando você tá com ele, o que que você faz? Aí eu fico falando que ele tem que mudar. Eu falei, ele tem que mudar, mas e você? Qual a parte que você tá mudando? E por que o cara mora junto e vai casar com uma mulher que acha que ele tem que mudar o tempo todo, que reclama? Não vai, gente, ninguém é doido. Entendeu? Não vai mesmo. É. Não vai mesmo. Cara, isso é muito, muito importante, muito relevante. Daria pra gente ficar aqui falando, ainda acho que tem muita coisa pra gente trazer sobre esse assunto, principalmente nesse momento, tá, Carla? Eu acho que seu posicionamento ele é muito importante. A sua história, ela merece ser contada. Eu sempre gosto de falar, e você sabe disso, porque já foi minha mentorada, a nossa história está totalmente ligada ao nosso propósito. Né? Então, durante um tempo, a gente não entendia o seu propósito, porque tinha uma parte que a gente, né, você não queria, conhecia, não né? contava, até porque não queria mexer, porque é Sim. doloroso, porque, enfim. Só que você tem um chamado. Então, entenda, né, que quanto mais você contar trechos da sua vida, você vai conectar com mulheres que estão vivendo isso. E com mulheres que talvez vão viver, e com mulheres que realmente só estão precisando ter um alinhamento hoje. Um alinhamento de alguém, de ouvir isso. Né? Ah, por que a pessoa vai casar com alguém que só cobra, que não está satisfeito, que não gosta daquilo que o outro faz? É óbvio para quem está de fora, mas para quem está dentro, e às vezes as pequenas coisas que não são alinhadas dentro do relacionamento, elas causam grandes lacunas. Sim. Então, eu acho que... Acho não, porque quem acha, não acha, não sabe. Continue levando a sua mensagem, se posiciona cada vez mais nesse lugar para você contribuir com cada vez mais famílias, né? Porque o casal, ele constitui as famílias, e as famílias são extremamente importantes e relevantes para a sociedade, para o mundo, para Deus. Sim. Então, que você possa realmente entender o tamanho da sua grandeza, da mensagem que você carrega, da força, da sua grandiosidade, de tudo que você viveu para chegar até aqui.
Obrigada. Tá. E já te agradecer por estar aqui comigo. Eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para todas as mulheres e até homens, sabe? Que às vezes também estão vivendo padrões que às vezes a gente acha que só mulher vive, mas que vão ver esse podcast ou vão ouvir, e podcast é algo muito atemporal, né? Ele vai percorrer por aí. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. A mensagem que eu deixo é que a família, ela é um plano de Deus na vida de todo mundo. Por mais que hoje em dia essa palavra família tenha tomado outros significados, a gente pode construir e a gente deve construir uma família, porque ela é a nossa base. Se o mundo desmorona, mas você tem ali a sua base firme, você se mantém em pé. Então, não desistam de bons relacionamentos, porque existem. Por mais que falem que a pista tá salgada, que homem não presta, é mentira. Existem sim. Eu costumo falar para minha mãe que se eu sou uma mulher boa, vai existir um homem bom que vai entrar no meu caminho. Só que eu preciso estar preparada, né? O que eu tô vibrando para esse homem chegar até mim? E a gente só vibra quando a gente tem clareza e quando a gente sabe quem é e para onde a gente está indo. Então não desistam, tá? Um relacionamento bom, ele existe, eu sou prova disso. Ai, que linda! Parabéns, Carla. Obrigada. E é muito bom a gente levantar essa bandeira, porque graças a Deus eu também tenho um marido íntegro, honesto, bom homem, bom pai, que vivi também já relacionamentos ali caóticos, né? E consegui reconstruir. Eu acredito na família, eu acredito sim que a gente tem que se preparar. E talvez você tá no lugar errado, no ambiente errado, com as pessoas erradas, ouvindo coisas erradas, porque eu só consigo alcançar aquilo que eu acredito. Então, você acreditou, se preparou e hoje está vivendo um novo tempo. E acho que se preparar, estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, vão fazer Sim, toda a diferença. com certeza. Então, que a gente continue acreditando nas famílias. Carla, o podcast está de portas abertas para você quando quiser voltar. Deixa o seu @ pro pessoal, para quem quiser te acompanhar, quem quiser ter aí com você o seu trabalho, né? Como que as pessoas te acham? Vocês me Instagram, @eu-sou-Carla-Costa. E lá no link da minha bio também tem o WhatsApp, que qualquer coisa podem me mandar mensagem, que vai ser um prazer te direcionar para esse relacionamento que você tanto sonha. Ai, que coisa boa. É isso aí, gente. Aqui a gente só compartilha conteúdo de relevância, principalmente para as mulheres. E quero agradecer os meus patrocinadores que fazem esse programa acontecer, né? Que são patrocinadoras. Eu quero agradecer a Pomer Fruit, em nome da Fernanda, lá que é da roça para sua mesa, qualidade, preço justo e um atendimento incrível. Agradecer também o Hot Dog do Betão, que faz parte da história de Macaé. Ali, mulheres incríveis liderando à frente de um negócio familiar de anos, que eu também tenho muito orgulho de ter aqui no nosso podcast. Te lembrar que todas as quartas, 18 horas, episódio novo, Spotify, YouTube, Instagram, vai lá, compartilha, se inscreve no canal para não perder nada. Um beijo.